Se você é fã de xadrez ou ama matemática, prepare-se para um top 10 curiosidades matemática e xadrez que vai te deixar de queixo caído. Sabia que esse jogo milenar tem muito mais a ver com números do que você imagina? Matemática e xadrez se entrelaçam de maneiras fascinantes e hoje vamos explorar 10 curiosidades que mostram essa conexão incrível. Fique até o final, porque o número 1 vai te surpreender. Quantas combinações de movimentos existem no xadrez? O xadrez é conhecido por ser um jogo de estratégia profunda, mas você sabia que o número de combinações possíveis de movimentos em uma partida é simplesmente astronômico? Após os primeiros 4 movimentos, existem mais de 318 bilhões de combinações possíveis. Isso torna quase impossível prever todos os cenários possíveis, mesmo com supercomputadores. Essa explosão de combinações está relacionada ao que chamamos de crescimento exponencial, um conceito fundamental na matemática. O tabuleiro de xadrez e o problema dos grãos de trigo. Esse é um dos problemas matemáticos mais famosos associados ao xadrez. Diz a lenda que um rei ofereceu uma recompensa de grãos de trigo ao inventor do jogo. A ideia era simples: colocar um grão de trigo na primeira casa do tabuleiro, 2 na segunda, 4 na terceira e assim por diante, dobrando a quantidade de grãos em cada casa. Quantos grãos de trigo estariam na 64ª casa do tabuleiro? Resposta: um número absurdo de 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos de trigo. Isso é mais do que a produção mundial de grãos durante milhares de anos. Esse problema ilustra o poder do crescimento exponencial. Xadrez e os números primos. Números primos, que são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, aparecem em diversas áreas da matemática e também têm sua ligação com o xadrez. Existem padrões geométricos e táticas no jogo que podem ser melhor compreendidos com o uso de números primos, como no posicionamento e proteção de peças. Esses padrões muitas vezes ajudam a entender a simetria e eficiência dos movimentos no tabuleiro. Curiosidade 7. O número de posições legais no xadrez. Você já se perguntou quantas posições legais podem existir em uma partida de xadrez? Pesquisadores calcularam que o número está entre 10 elevado à potência 43 e 10 elevado à potência 50 posições únicas, um número tão gigantesco que não dá nem para imaginar. Comparado, o número de átomos no universo está em torno de 10 elevado à potência 80, para ter uma ideia. Agora, um quiz interessante. Você consegue adivinhar quantas dessas posições terminam em xeque-mate? A resposta é: são cerca de 10 elevado à potência 120 possíveis movimentos totais que podem levar ao xeque-mate. Curiosidade 6. A regra dos 50 movimentos e a matemática por trás. Existe uma regra no xadrez que diz que se nenhum peão for movido e nenhuma peça capturada em 50 movimentos, a partida termina em empate. Essa regra é baseada em probabilidades matemáticas que tentam evitar que as partidas durem para sempre. Com tantas combinações possíveis, essa regra ajuda a limitar o número de jogadas em situações de impasse. E uma explicação curta: os cálculos por trás dessa regra garantem que o jogo não se torne infinitamente longo, mas também matematicamente justo. Curiosidade 5. A sequência de Fibonacci no xadrez. A sequência de Fibonacci aparece na natureza, na arte e até no xadrez. Alguns especialistas em xadrez acreditam que essa sequência pode ser usada para analisar padrões de ataque e defesa no tabuleiro. Ao dividir o tabuleiro em regiões e aplicar a sequência, você pode encontrar proporções matematicamente vantajosas. E aqui vai um quiz.
Sabe onde mais a sequência de Fibonacci aparece? Ela é encontrada em conchas do mar e galáxias. A resposta é: sim, a sequência de Fibonacci está por toda parte, inclusive no xadrez. Curiosidade 4. O número de checkmates em 2 jogadas. Sabia que existem mais de 30.000 formas diferentes de dar checkmate em apenas 2 jogadas? Esse tipo de checkmate, conhecido como mate do louco, ocorre quando o adversário se distrai logo no início do jogo e permite uma combinação rápida que encerra a partida. Essa quantidade impressionante de possíveis checkmates em apenas 2 movimentos é resultado da complexidade matemática dos padrões no tabuleiro. Curiosidade 3. A teoria dos jogos e o xadrez. A teoria dos jogos é uma área da matemática que estuda estratégias em diferentes tipos de jogos e o xadrez é um dos principais exemplos usados pelos matemáticos. Na teoria dos jogos, o objetivo é encontrar a melhor estratégia possível, levando em consideração as ações do adversário. O xadrez é considerado um jogo de soma zero, onde a vitória de um jogador representa a derrota do outro, e a matemática ajuda a calcular probabilidades e melhores jogadas. Curiosidade 2. A fórmula de Shannon e as posições de xadrez. Claude Shannon, o pai da teoria da informação, estimou o número de possíveis posições em uma partida de xadrez. Ele criou uma fórmula que mostrou que o número de posições possíveis no xadrez está entre 10 elevado a 40 e 3 e 10 elevado a 50, um número gigantesco. Você sabia que a matemática de Shannon também é usada em inteligência artificial para calcular a melhor jogada? Sim, é a mesma fórmula que baseia os computadores modernos para pensarem em suas jogadas no xadrez. Curiosidade 1. O problema das 8 rainhas. Esse é um dos problemas mais intrigantes e desafiadores da matemática aplicada ao xadrez. O desafio é simples. Como você pode colocar 8 rainhas em um tabuleiro de xadrez, de modo que nenhuma delas possa atacar outra? Há 92 soluções possíveis, e esse problema tem sido estudado por matemáticos por séculos. Esse quebra-cabeça matemático é um exemplo clássico de como a matemática e o xadrez estão profundamente conectados, exigindo tanto raciocínio lógico quanto habilidades estratégicas. E aí, você já conhecia alguma dessas curiosidades matemáticas sobre o xadrez? Se você gosta tanto de matemática quanto de xadrez, deixe seu like e se inscreva no canal para mais curiosidades incríveis. Compartilhe com seus amigos e desafie-os a resolver alguns dos problemas que mostramos aqui. Até o próximo vídeo. Fim.